Olá, eu me chamo Lindonei Júnior, sou mestrando da sexta turma do PROEF. O PROEF é um programa de mestrado profissional em rede em educação física. Sou aluno do polo da UFMT de Cuiabá. Para a avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física, tivemos que elaborar um mapa conceitual em que explanasse as temáticas abordadas durante a disciplina. Então, eu me preocupei em desenvolver um mapa conceitual em que abordasse de forma clara e objetiva todas as problemáticas que vivenciamos, para que com isso ocorresse uma melhor compreensão de todos esses conteúdos, né, nos quais a educação física vem enfrentando desde que foi inserida no ambiente escolar. Então, como vocês podem perceber, no meu mapa conceitual, a questão central é as problemáticas, né, da educação física. Aí, no decorrer das semanas, foram abordados os temas nos quais eu irei detalhar agora, né? Nessas 6 semanas, vivenciamos temas de importante reflexão, né? Debatemos problemáticas que nós, enquanto professores de educação física, por muitas vezes já vivenciamos ou presenciamos no decorrer da nossa carreira profissional, né? A primeira semana, que veio com a temática entre o rola-bola e a renovação pedagógica, teve como aporte, como referência, né, o artigo do professor Fernando Gonzalez, intitulado Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação escolar, né? Nesse artigo, o Gonzalez ele vem abordando a educação física escolar a partir de 3 categorias principais, né? Que são as práticas tradicionais, que são práticas voltadas para a reprodução, né, de esportes de rendimento, visando apenas a aptidão física, performance, competição e a seleção dos alunos mais habilidosos, né, para representar a escola em campeonatos, em jogos escolares. Essa abordagem, ela, porém, embora muito criticada, e sem uma sustentação acadêmica atual, ela ainda persiste muito nas quadras escolares, dentro do ambiente escolar, né? E muitas vezes ela não vem, essas práticas elas não são sistematizadas, não são contextualizadas, né? Não há a inclusão dos alunos, porque ela almeja apenas o quê? Ela almeja apenas a seleção dos alunos mais aptos a praticar determinados esportes, né? A partir disso, ele aborda também no seu artigo o abandono docente, né? O abandono docente ele trata aqui como o professor rola-bola, né? Que ele é identificado como um professor que ele não planeja suas aulas, né? E não se preocupa com a execução da atividade, né? Deixando os alunos livres para jogar o que eles bem entenderem, futebol, vôlei, ou até mesmo não estar praticando nada, ficar mexendo no telefone, conversando, deixar os alunos livres, né? E muitas vezes esse descompromisso pedagógico que o professor assume quando ele abandona o trabalho docente, ele é justificado por fatores estruturais da unidade escolar. Por exemplo, por falta de quadra, por falta de espaço onde desenvolver as atividades físicas, as atividades propostas, né? Por questões institucionais ou até mesmo pela desvalorização da educação física, né, enquanto disciplina, né? E esse fenômeno ele é recorrente.
e não pode ser atribuído a causas individuais, né? Mas uma combinação complexa, essa é uma combinação complexa de fatores micro e macrosociais, né? E aí, a partir disso, ele aborda as práticas inovadoras, né? Que por sua vez são caracterizadas pelo esforço consciente, né, de profissionais que buscam superar tanto as práticas tradicionais como o abandono docente, né? Esses profissionais eles buscam articular suas aulas que essas aulas sejam incluídas no plano político pedagógico da escola, né? E propõe atividades significativas e inclusivas, né? Enfrentam as resistências institucionais e promovem uma abordagem plural da cultura corporal de movimento, não só baseada nas práticas tradicionais, nos esportes, no quarteto fantástico, que é o futebol, vôlei, handball e basquetebol, mas ele busca trazer coisas novas para o ambiente escolar, né? E são professores que são mais reflexivos, que têm uma criticidade maior em relação aos conteúdos trabalhados, né? Esses profissionais que trabalham com isso, eles buscam um reconhecimento do seu trabalho, né, para uma educação física efetivamente escolar e inclusiva. Então, o autor ainda defende que a ideia da educação física escolar ela está entre o que não se quer mais fazer, né, e o que ainda não se sabe exatamente como fazer. Então, o movimento renovador da década de 1980, ele trouxe rupturas importantes para a educação física, né? Mas muitas dessas propostas que esse movimento renovador trouxe, elas ainda não se consolidaram na prática, né? Diante disso, podemos entender que os fatores que levam os professores a adotar práticas inovadoras ou se afastarem do ensino é essencial para avançar na qualidade da educação física como componente curricular, né? Daí, na segunda semana, foi analisado o artigo intitulado como Relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer na educação física escolar, da professora Soraya Darido, né? Ela vem abordando que, como a área da educação física tradicionalmente ela está voltada ao saber prático, incorporando também os aspectos conceituais das práticas corporais dentro do ambiente escolar. Então, ela destaca essa dualidade da educação física como saber prático, ensinar a fazer, e também conceitual, sobre o ensinar a fazer. E aborda também que o modelo tradicional, foi abordado aqui na semana 1, predominava uma abordagem mais prática, sem a teoria, né? Então, ela vem nessa perspectiva que não há prática sem teoria, né? Tem que ter uma dualidade, uma junção da teoria e da prática, não havendo apenas essa separação, somente a prática ou somente a teoria, né? E nessa perspectiva, os conteúdos, na perspectiva tradicional, os conteúdos eram trabalhados apenas de forma prática, né? Trazendo um prejuízo no processo de ensino-aprendizagem das crianças, né? E a Darido ainda critica a visão reducionista que a educação física tratava como mera atividade recreativa ou instrumento de controle disciplinar.
Essa concepção levou à marginalização do currículo escolar e à dificuldade em ser reconhecida como uma disciplina essencial no processo formativo dos estudantes. Só pegando um gancho, na semana 1 a gente desenvolveu uma atividade em que tínhamos que entrevistar um professor lotado na unidade escolar que a gente trabalha, e na minha atividade eu pude perceber que o professor ele vivenciou essas práticas, esse abandono docente na semana 1, né? E também vivenciou essas práticas tradicionais, que eram práticas excludentes, né, na época. Então, com o surgimento desse movimento renovador da educação física, a área passou por um processo de ressignificação, né? Inspirado por teorias críticas e por uma perspectiva culturalista, né? Esse movimento ele propôs que a educação física deixasse de ser apenas uma atividade prática para se tornar um componente curricular fundamentado em conhecimentos específicos, incluindo conceitos, valores e contextos socioculturais nas práticas corporais dentro da unidade escolar. Então, a Darido, ela destaca essa importância, né, de uma abordagem que relacione teoria e prática de maneira integrada. Como eu falei, não existe prática sem teoria, né? Então, ela aborda essa importância de se utilizar uma abordagem que relacione a teoria com a prática, né? Para finalizar a segunda semana, uma fala bem importante que ela traz no seu trabalho, no seu texto, é que muitos docentes, muitos professores, eles não incorporam a dimensão conceitual, que é a teoria, em suas aulas, por falta de formação, né? Por falta de uma formação adequada, né? E a própria resistência dos alunos, ou pela cultura escolar, que ainda associa a disciplina à diversão ou ao exercício físico, né? Aí, na terceira semana, nós discutimos sobre os aspectos legais da educação física, né? Com o texto da Fernanda Moreto e da Soraya Darido também, intitulado A Educação Física como Componente Curricular da Educação Básica, Aspectos Legais, né? Então, eles trazem os aspectos legais da educação física como componente curricular da educação básica, né? Com ênfase nas leis que regulamentam sua obrigatoriedade e as suas situações de dispensas das aulas. Então, a trajetória legal da educação física, ela se iniciou com a LDB em 1961, pela lei número 4024, que determinava a obrigatoriedade da prática nos ensinos primários e médios para os alunos com até 18 anos. Aí, em 1971, com a nova LDB, a lei número 5.692, a obrigatoriedade da educação física, ela foi mantida, né, mas passou a ter algumas exceções, né, que foram os alunos que trabalhavam mais de 6 horas por dia, que tinham mais de 30 anos, que prestavam serviço militar ou que tinham alguma incapacidade física. Essas exceções, elas expressam uma visão biologicista da educação física, né, centrada apenas na aptidão física associada ao mercado de trabalho, saúde ou à funcionalidade corporal, deixando de lado a dimensão pedagógica e crítica da área da educação física, né? Isso é que as autoras abordam no artigo, né? E só a partir da LDB,
a reestruturação da LDB no ano de 1996, com a lei número 9.394, que a educação física ela passa a ser reconhecida como componente curricular obrigatório da educação básica, né? Ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Mas ainda assim manteve-se aquela facultatividade, as dispensas das aulas, né? Especialmente para os alunos trabalhadores, que são justamente os que mais se beneficiariam dessas aulas, né? Então essa lacuna foi em parte corrigida pela lei número 10.793 de 2003, que ela especifica as condições nas quais a prática da educação física é facultativa, né, que é para os alunos trabalhadores com jornada superior a 6 horas, maiores de 30 anos, prestadores de serviço militar, mulheres com prole e portadores de doenças amparadas pelo Decreto-Lei número 1044 de 1969. Né? Apesar, né, desse avanço legal, a interpretação dessas leis ainda é problemática, né? E muitas escolas e alunos entendem essa dispensa das aulas como apenas dispensa mesmo, que eles falam, eu não sou obrigado a participar, não sei o que lá, minha religião não permite, hoje eu não vou jogar com os meninos. Então esses fatores de dispensa das aulas vieram prejudicar, né, a participação dos alunos nas aulas de educação física, né? E pesquisas indicam que a localização das aulas fora do horário regular, a aceitação de atestados médicos sem análise crítica e a inexistência de avaliações específicas para os dispensados contribuem para o aumento das dispensas, né? Algumas escolas chegam a aceitar declarações de academias, de escolinhas, como justificativas para não frequentar a disciplina. Isso contraria o princípio da educação física como um direito educacional de todos os alunos, né? E o artigo vem concluindo, né, que há necessidade de estar sendo feita a revisão da legislação vigente, né, das leis que estão em vigência, né, com o objetivo de valorizar a educação física como disciplina formativa e essencial, e além da prática corporal, para incluir reflexão crítica e a construção do conhecimento, né? A superação da cultura das dispensas, ela requer, além de políticas claras, formação docente, coerência institucional e o engajamento pedagógico das aulas de educação física, né? E quando eu coloco aqui sobre os fatores desmotivadores que causam essas dispensas das aulas, é interessante notar que muitas das vezes os alunos, ou os pais ou responsáveis, veem nesses fatores desmotivadores motivo para dispensa de aulas. Quais são esses fatores desmotivadores? O aluno soa, a religião não permite, o professor só entrega a bola para a gente jogar. Então esses fatores também eles estão relacionados às dispensas das aulas e os aspectos legais, né? Na quarta semana foi abordada a temática do afastamento e indisciplina, né, nas aulas de educação física, tendo como texto base o artigo O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, dos autores Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Gui Ginciene, né? No artigo, eles problematizam comportamentos de professores e estudantes
que comprometem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né? E eles vêm propor reflexões, através do artigo, reflexões sobre como reverter esse cenário do afastamento e da indisciplina, né? E me perdi aqui. Então, um dos fatores que vai dinamizar, que vai fazer com que o afastamento e a indisciplina dos alunos eles deixe de acontecer, é através da diversificação de conteúdos. Porque muitas das aulas, os alunos, alguns profissionais, ainda como eu falei lá na semana 1, ainda trabalham com práticas tradicionais, né? E as práticas tradicionais, elas envolvem apenas poucos esportes em relação à prática esportiva, né? Dentro do ambiente escolar. Então o professor ele tem que trazer coisas novas para que chame atenção, para que promova aulas significativas para seus alunos, fazendo com que esse afastamento e a indisciplina nas aulas fique, como eu posso dizer, tragam uma participação maior, sem disciplina, né, dentro das aulas de educação física, né? E daí os autores eles também classificam, como na semana 1 do texto do Gonzalez, as práticas docentes em 3 grupos, né? A tradicional, de abandono e a inovadora. E o foco recai sobre as práticas de abandono, né? Nas quais o professor ele se afasta pedagogicamente da sua função. Embora esteja lá dentro do ambiente escolar, fisicamente, o professor ele se ausenta simbolicamente ao não assumir o compromisso com a aprendizagem de seus alunos, né? Esse afastamento ele se manifesta, por exemplo, quando as aulas são reduzidas à entrega das bolas, para que os alunos façam bolas e equipamentos para que os alunos façam o que eles queiram fazer, né? Pratica atividades livres, para que eles pratiquem atividades livres, sem a intencionalidade e uma didática ou uma reflexão crítica, né? Trata-se como o Gonzalez aborda, o conhecido professor rola-bola, né? Que é comum a gente ver ainda em muitas escolas, né? E o afastamento do professor, né, ele não ocorre apenas por essa negligência, né, mas também por desmotivação de críticas constantes, né, pela sensação de desvalorização da disciplina e pela dificuldade em lidar com abordagens pedagógicas inovadoras, né. Muitos docentes ao serem cobrados por práticas mais reflexivas nas aulas de educação física, eles se sentem pressionados e inseguros, né? E como reação disso, eles optam por estratégias de adotando condutas permissivas para evitar os conflitos com os alunos, né? E a indisciplina, em relação à disciplina, os autores eles abordam que é um tema central, né, do afastamento também da indisciplina nas aulas de educação física, né? E os autores eles vêm destacando que é o reflexo da ausência de objetivo, e isso ocorre inspirado na ausência de objetivos claros e da incoerência entre o discurso e a prática pedagógica, né? Quando os alunos percebem que as aulas não têm uma estrutura definida, que não são valorizados institucionalmente e que o professor não exerce sua autoridade de forma legítima, eles passam a desrespeitar o espaço da educação física. Então, o professor
ele deve criar métodos e metodologias para que essa participação seja de inclusão nas aulas de educação física. E o diálogo, nesse aspecto do afastamento e da indisciplina, é de fundamental importância para diminuir esses casos, né, dentro do ambiente escolar, né? E já na semana 5, com o artigo do professor André Luiz Barroso, Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, ele vem trazendo a problemática do esporte na educação física escolar, né? Ele vem discutindo no seu artigo a questão dos desafios pedagógicos, né, de se trabalhar a temática esporte dentro do ambiente escolar, né? Não só os pedagógicos, né, mas os conceituais e metodológicos, né? Então ele destaca isso no seu artigo, que esses problemas enfrentados ao abordar a temática do esporte em suas aulas, destacando a necessidade de uma abordagem crítica e contextualizada desta prática, né? Aí o Barroso, ele vem problematizando a forma tradicional como o esporte tem sido tratado nas aulas de educação física, geralmente limitada à reprodução de fundamentos técnicos e táticas das modalidades mais populares, como o futebol, basquete, o vôlei e o handebol, como eu coloquei aqui, ó, o Quarteto Fantástico. E a crítica se dirige à perpetuação de um modelo esportivo baseado no rendimento, né? Porque o Quarteto Fantástico, ele quando é trabalhado dentro da unidade escolar, ele visa o quê? Apenas a exclusão, apenas o rendimento escolar, né? E a habilidade, as habilidades, né? Então ele busca alunos mais habilidosos, então é uma forma excludente também, né? E neste contexto, o Barroso ele vem propor uma ressignificação do esporte como conteúdo escolar, né? Defendendo que ele deve ser tratado como uma manifestação cultural, um objeto de análise crítica e ferramenta para o desenvolvimento de múltiplas dimensões do educando, cognitivas, sociais, motoras e afetivas, né? E apesar das críticas recebidas por algumas correntes pedagógicas, né, ele acredita que se deve manter o esporte no currículo da educação física, né, mas como um novo sentido, né, é o que eu abordo aqui no segundo item aqui. Queremos o quê? Um esporte da escola ou um esporte que é trabalhado na escola visando apenas o rendimento, né? Então o professor ele deve atuar como mediador do conhecimento, né, conduzindo o aluno à construção de sentido e significado para as práticas esportivas, né? A importância da participação de todos os alunos nas atividades esportivas é de fundamental importância, né? Aí, então, o que a gente pode perceber? Que todas as semanas foi evidenciado nas problemáticas a mesma coisa, né? Que nós, enquanto profissionais da educação física, devemos procurar metodologias diversificadas, conteúdos diversificados, para que traga a participação dos alunos. E com a temática do esporte não foi diferente, né? E finalizando na semana 6, foi sobre os artigos da educação física escolar e questões de gênero, de Osmar Moreira Júnior, e o artigo Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre o processo de inclusão e exclusão
de Leandro Teófilo e Mônica Pereira, né? Os textos eles ressaltam a necessidade de práticas inclusivas que respeitem as diferenças, né, entre os alunos, que combatam a exclusão e que contribuam para a formação de cidadãos críticos, solidários e conscientes do seu papel social, né? O Osmar Moreira, no seu artigo, ele destaca que as aulas de educação física não devem ter como objetivo principal o alto rendimento esportivo, como a gente já veio discutindo em relação a isso, né? O professor deve promover a inclusão e a participação, né? E o respeito às diferenças, né? O rendimento físico ele é muito tratado como consequência e não como finalidade nas aulas, né? Sendo a equidade de gênero um critério central, né? Dar o direito e dar a oportunidade de todos a participarem das aulas de educação física, né? Então, ele vem tratando também que em algumas escolas, um dos textos aborda que em algumas escolas a educação física é separada, né? E por muito tempo foi também, antes desse movimento renovador, a educação física ela era separada. Os meninos faziam só com os meninos, as meninas faziam só com as meninas, né? Então, como o autor propõe, né, as aulas elas devem ser mistas, né, para ver essa integração, para que os alunos agreguem valores em relação à participação com as meninas nas aulas de educação física, né? E para que isso se efetive, né, um exemplo prático citado é a modificação de regras em jogos para equilibrar as disputas, como restringir o uso de uma das pernas para os alunos mais habilidosos, né, promovendo desafios e oportunidades equivalentes entre os estudantes. E essas adaptações pedagógicas, elas são indicadas como formas de estimular o pensamento crítico e reflexão dos alunos, né, sobre a igualdade de gênero, o respeito, a justiça e a cooperação, né? Aí, em relação ao diálogo, né, com o último critério que eu coloquei aqui, né, o professor ele é um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor ele tem que promover o diálogo com os seus alunos, né? Tornar o aluno o centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Que é a partir do diálogo que essas questões problemáticas da educação física elas vão se findando, né? O diálogo com os alunos faz com que essas problemáticas se diminuam, né? Então, concluindo, em questão às aulas mistas, né, de educação física como instrumento político e pedagógico, elas contribuem para o reconhecimento das diferenças, né, e para o enfrentamento das desigualdades de gênero, né? Os professores eles precisam estar atentos, comprometidos e preparados para lidar com as diversidades presentes em suas turmas, adotando uma postura crítica, acolhedora e transformadora, né? Então, depois da análise da vivência dessas 6 semanas, na última semana, na 7ª semana, nós devíamos escolher uma situação limite, né, que envolvesse a educação física, né, aos temas abordados no decorrer das 6 semanas, tendo como texto norteador, né,
o livro da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? Então, eu escolhi falar sobre as questões de gênero na educação física, porque a partir dessas questões de gênero surgem essas outras diversificadas essas outras problemáticas que eu citei anteriormente, né? Então, enquanto profissionais, nós devemos estar atentos a essas questões, né, de gênero no ambiente escolar, porque tanto a mídia quanto a sociedade, ela prega essas questões de gênero, né? Esse senso de que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui do Neymar ganhando milhões de reais de salário, enquanto as esportistas mulheres não têm o total apoio. Mas é isso, espero que tenha sido de grande valia a explicação desse mapa conceitual. E até mais. Muito obrigado a todos pela atenção. O vídeo ficou meio longo, mas espero que eu tenha podido explanar e que vocês tenham entendido bem as temáticas e as problemáticas que a educação física vem enfrentando.